Então, com o software aberto, a gente vai falar de algumas configurações bem simples, mas que são importantes para a gente trabalhar com o software. Então, aqui nesse ícone display, nessa lista, a primeira configuração que a gente vai ajustar é a aparência do software. Então, tem duas opções, Light Color e Dark Color, a escura e a clara. Vou mudar aqui para escura, para a gente ver como fica. Fica a critério de cada um também. E não muda em nada nas funções do software, é só a aparência mesmo. Vou abrir um desenho de um tubo para visualizar as outras configurações que a gente vai modificar. Então eu vou importar de um arquivo em IGS, é a extensão que a gente precisa ter os arquivos, em arquivo sólido, vindos do SolidWorks, do Inventor. Vou abrir aqui. Então, as configurações que a gente vai mudar, uma delas, a primeira delas, o Render Effect, é a maneira em que o tubo aparece, em que o desenho aparece, se ele aparece preenchido, como se fosse o material mesmo do tubo, ou só as linhas dos contornos e as geometrias que vão ser cortadas. Fica a critério de cada um. Não é tão importante, às vezes fica um pouco mais poluído o desenho, mas fica a critério de cada um. Outra função legal e importante de aparecer é o Sequence Tag, que é a sequência que o corte vai acontecer. Então vai mostrar o número 1 no primeiro corte, 2, 3 e assim por diante. Essa é uma função importante para visualizar se a sequência de corte está de acordo com o que a gente está planejando. Mais fácil a visualização. Então a gente deixa essa função marcada. Outra função importante é o Display Start Point, então marcamos ela também. E vai ativar essa bolinha branca que facilita a visualização do ponto de entrada do corte. Então essa é uma função legal de deixar marcada. Outra também é o Display Cutting Path, que é a direção do corte. No caso aqui está acontecendo um corte em sentido horário, é essa setinha que vai habilitar a visualização, é legal deixar marcado. Também é legal marcar o Display Travel Path, que é o caminho que a máquina vai percorrer até o próximo corte, que é essa linha amarela. Então ela finaliza o corte de número 1, vai para o número 2, vai para o número 3 e assim por diante. Facilita a visualização. Então legal também deixar marcado. O Display Profile Selection mostra a face, o plano em que o desenho foi projetado. Essa não é interessante para nós, deixamos então desmarcado. O Display 3D Vector também não interessa para nós, acaba poluindo demais o desenho e não agrega em nenhuma função, então deixamos desmarcado. Uma função importante é o Display Coordinate, que é a origem do nosso desenho com a coordenada Z, X, Y. Essa sim é importante nós deixarmos ativa. Também é legal marcar o Display Open Contour in Red, que vai mudar a cor da linha para vermelho as linhas que vierem abertas ou soltas no desenho. Isso facilita a visualização de desenhos que venham com problema de linhas abertas, linhas soltas. Ela vai ficar em vermelho, facilitando então a visualização. Então essa é uma função bacana de deixar ativa. Outra função é o Highlight Lead Lines. Ela vai marcar em vermelho as linhas de entrada de corte, facilitando a visualização ou encontrar alguma posição de entrada de corte. Também bacana de deixar essa função ativa. Outro comando, tem o atalho também que é o F3, é o Fit Window. Então ele vai ajustar o desenho à tela. Às vezes a gente vai dando zoom e acaba perdendo o desenho. Então F3 faz com que ele se ajuste à tela. Aqui é o tema, a gente já viu, né? A cor mais clara e a cor mais escura. E o idioma do software. Então são essas as configurações que a gente faz para iniciar os trabalhos por aqui. Então até o próximo vídeo.